Site da Rádio Nova Canção FM. Nosso bom dia a todos os nossos amigos, nosso bom dia a todos os nossos irmãos. Estamos entrando no ar com o programa Caminhando com Fé, neste domingo de dia 9 de novembro de 2025, penúltimo mês do ano. E estamos aqui conectados com 3 emissoras e certamente com muitos de vocês, muitos de vocês no interior, na cidade, em lugares aonde nós nem imaginamos que possamos alcançar, mas que Deus está alcançando algo. Portanto, a preparação e obrigação aqui é muito grande, minha, e também hoje eu estou aqui no estúdio de São Nicolau da Nova Canção, junto com o Bito. Lá em São Luís Gonzaga, na Rádio Missioneira, está nosso irmão Gerson Marques, e lá em Garrucho, na Rádio Sem Fronteiras, está nosso irmão Antônio Ramos. Então, hoje nós não somos nada mais que 4 homens aqui na terra, né, com o compromisso de levar algo para tua casa, para o teu lar, para teu trabalho, para o teu carro, teu caminhão, no interior, na cidade onde você estiver. Temer a Deus nos faz ter compromisso de fazermos nosso melhor ao Senhor. E hoje estamos tentando aqui, como homens pecadores, homens falhos, que negligenciamos muitas vezes a verdade do Senhor e muitas vezes caminhamos nos lados torpes da vida e estamos tentando ser santificados esta manhã para levar algo importante para ti, para você que me ouve nesta manhã. Queremos abrir esse tempo agradecendo a Deus, porque eu vinha para cá imaginando, Gerson, Antônio e Bito, que quão grande e bom é o Senhor com a minha vida. Hoje eu vou continuar a tradução de uma história bíblica, mas vou para o lado de José. Mas que quão bom é pessoas que andam em desertos, pessoas que andam em dificuldade e conseguem alcançar coisas boas de Deus. E para mim estar aqui conectado com essas 3 rádios, para mim é um negócio muito bom de Deus, muito bom mesmo, porque demonstra que Deus está sobre a minha vida, demonstra que Deus canaliza coisas que nem eu imaginava. Pô, mas é assim, Edinho, é assim. Estou aqui em São Nicolau, na Nova Canção. O Gerson está no comando lá na Rádio Missioneiro. O seu Antônio lá na Rádio Sem Fronteira em Garrucho. Pô, isso aqui para mim é tremendo. Para alguém pode ser só simplesmente passageiro. Passageiro porque nem quem não passou nos desertos que eu passei e nas lutas que eu passei. Então para mim isso aqui é bênção de Deus. Conseguir estar conectando para o reino do Senhor, não é para mim. Conectando essas 3 rádios aí para levar uma mensagem do Senhor para teu coração. E a primeira que vem na abertura é Jeremias 31:3, e eu li essa palavra ontem com muita felicidade, num ambiente muito gostoso, que foi o aniversário da neta do Bito, da Vitória Sofia, que fez 9 anos, moradora lá de Tubarão, Santa Catarina, veio comemorar com os seus avós, seus bisavós, com todos os seus familiares, e eu estava lá junto com a minha esposa, escolhido para estar num ambiente familiar, totalmente familiar. Eu que sou amigo, vizinho, mas estava escolhido lá para comemorar junto com eles o aniversário da sua filha, que é o Quirino e a Carol, que promoveram para sua filha essa festa. Eu li essa palavra que diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Sentir o amor das pessoas por nós é muito bom. É gostoso saber que o nosso cônjuge, amigos, pais, filhos nos amam. Apesar de tudo isso, não podemos nos esquecer que somos seres humanos e estamos sujeitos a falhas. O único que não deixa de nos amar é Deus. O amor dele é eterno e leal. Não importa o que façamos, ele sempre nos ama. Sinta este amor, deixe que ele preencha seu coração, meu irmão.
E vem tudo a ver, que hoje nós vamos ver uma palavra de um homem abandonado, de um jovem abandonado, mas o amor de Deus estava sobre ele. Que você possa viver os ambientes familiares, de amigos, de pais, de filhos, de avós, de bisavós. Faça viver esse ambiente amoroso. Mas se você dizer assim que ninguém te ama, existe o Todo-Poderoso que produz amor em quem Ele quer e cuida de todos nós, que é Deus que está no controle da tua vida. Senhor Jesus, nós abrimos esse tempo, Senhor, orando a Ti, lendo esta palavra, Te pedindo que esse domingo, que esta hora que estamos aqui conectados com essas 3 emissoras, Senhor, não é somente Garrucho, São Luís Gonzaga ou São Nicolau que estamos nos ouvindo. Há pessoas, Senhor, em todos os lugares da região das missões, e até mesmo aonde o mecanismo, Senhor, dessas emissoras chega, até mesmo em outros estados, em outro país, como a Sem Fronteiras lá de Garrucho, como, Senhor, o Facebook da Nova Canção, como a potência da Rádio Missioneira que vai, Senhor, até lá perto de Rosário do Sul, Senhor. Então há muita gente fazendo um culto esta noite, essa manhã a Ti. Há muita gente, Senhor, fazendo uma igreja, fazendo uma conjuntura, Senhor, espiritual, para que o Senhor possa receber os louvores que aqui vamos rodar, e também que o Senhor possa, Senhor, dar uma palavra, Senhor, a Teus filhos, dar um conforto, dar uma dinâmica, dar uma coragem, para que passamos um domingo, Senhor, firmes na rocha, e já amanhecemos na segunda-feira feliz, contente, faceiros, porque vem uma semana que o Senhor vai prover sobre as nossas vidas. É a nossa oração para iniciarmos o tempo do Caminhando com Fé, apresentando ao Senhor o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Abrimos com Paulo de Tarso, uma linda história de um louvor cantado por Joaquim e Coraci, para todos esses anciões, para todos esses homens e mulheres que gostam dos louvores de raiz. E esse louvor é lindo, que conta a história desse segundo maior evangelista após Jesus Cristo, Paulo de Tarso, que foi náufrago, apanhou, foi preso, bateu, e foi tudo que Deus fez na vida dele, mas ele evangelizou e foi um homem pós Jesus Cristo que mais atendeu igrejas e mais levantou a igreja. Paulo de Tarso. Partiu levando uma grande tribulação. A velha Roma era o seu final destino, onde seriam encerrados na prisão. Mas entre tantos prisioneiros existia alguém marcado pelo sofrimento e dor. Não era Jonas a fugir de Deus agora, mas era Paulo, prisioneiro do Senhor. Vai, galera, em fome, vai quebrando as tuas vagas. Só Deus quem sabe quem tu levas nestas águas. Tão rudemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo Evangelho poderoso de Jesus. Por longos meses de viagem perigosa, 40 dias de espessa escuridão, por várias vezes lhe fugiu toda a esperança, estarrecidos pela fúria do tufão. Somente aquele missionário confortava, porque Jesus lhe apareceu dizendo assim: Paulo, não temas, que aqui estou convosco, também em Roma testificarás de mim. Só Deus quem sabe
da mentira. Tufões e mares não lhe inspiram mais temor. Vai sitiar as fortalezas do pecado com a espada invencível do Senhor. Só Deus quem sabe que tu levas destas águas, tão rudemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte, um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo evangelho poderoso de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. A nossa vida, né? Quem ia dizer que Paulo de Tarso seria o Paulo, o grande evangelista? E que carreira e que combateu este homem aí. Vamos ouvir com Gerson Rufino. Quem te chamou foi Deus. Por trás desse homem de aço tem um coração que chora, sofre, passa, luta igualzinho ao seu. Por trás desse meu autoestima existe uma pessoa que necessita toda hora do amor de Deus. Por trás desse olhar tão firme há lágrimas ocultas. É alguém que até hoje lutou e somente perdeu. A cara de vencedor, de festas e alegrias, mas dentro lá do meu oculto, na verdade, é o luto do que já morreu. Por trás da multidão de amigos existe solidão. Por dentro de você existe um Saulo que não quer morrer. Por trás de toda a tua história tem um grande autor que te põe no deserto para aperfeiçoar você. Por trás desse sorriso há um grito aprisionado em uma sua garganta. Por trás desse sorriso há uma dor profunda que não quer passar. Por trás desse sorriso há segredos que só Deus consegue entender. Há feridas que fizeram para você morrer, mas não morrem enquanto a hora não chegar. Por trás dessas fraquezas tem um grande vencedor. Por trás de teu Pedro tem um grande pregador. Você pode ser traído, ter negado, mas ele é teu mestre e tem tanto amor. Tua fraqueza, na verdade, é estratégia para o meu Deus. Você pode até ser fraco, mas ele te escolheu. E enquanto isso, vai malhando trigo no lagar, porque quem te chamou foi Deus. Ah, meu irmão, é assim que Deus faz. Nos pega lá do barro, tudo surrado, moído, e achamos que já estamos na parte da derrota e Deus está só no deserto nos preparando para grandes coisas. Quem te escolheu foi Deus. Te levanta, vamos em frente. Esse homem de aço tem um coração que chora, sofre, passa luta igualzinho ao seu. Por trás desse meu autoestima existe uma pessoa que necessita toda hora do amor de Deus. Por trás desse olhar tão firme há lágrimas ocultas de alguém que até hoje lutou e somente perdeu. A cara é de vencedor, de festas e alegrias, mas dentro lá do seu oculto, na verdade é o luto do que já morreu. Por trás da multidão de amigos existe solidão. Por dentro de você existe um Saulo que não quer morrer. Por trás de toda a tua história tem um grande autor que te põe no deserto pra aperfeiçoar você. Por trás desse sorriso é um grito
aprisionado em sua garganta. Vontade, esse sorriso, uma dor profunda que não quer passar. Vontade, esse sorriso, há segredos que só Deus consegue entender. Há feridas que fizeram pra você morrer, mas não morre enquanto a hora não chegar. Por trás dessa fraqueza tem um grande vencedor. Por trás desse teu medo tem um grande pregador. Você pode ter traído, ter negado, mas Ele é teu mestre e tem tanto amor. Tua fraqueza na verdade é estratégia pro meu Deus. Você pode até ser fraco, mas Ele te escolheu. Enquanto isso vai malhando trigo no lagar, porque quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Sua força vem de Deus, então confie em Deus. Você pode até dizer que tu não pode, não consegue, a verdade tá certinho, quem faz tudo é Deus. Ele te diz nessa beleza, não teres que pelejar. Dê a volta 7 vezes, depois cessa me adorar. Não que te atrapalhe, eu derrubo as muralhas pra você passar. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Sua força vem de Deus, então confie em Deus. Você pode até dizer que tu não pode, não consegue, a verdade tá certinho, quem faz tudo é Deus. Ele te diz essa beleza, não teres que pelejar. Dê a volta 7 vezes, depois é só me adorar. Não que te atrapalhe, eu derrubo as muralhas pra você passar. Eu derrubo as muralhas pra você passar. Não há o que temer, meu Deus é com você. Não há o que te atrapalhe, eu derrubo as muralhas pra você passar. Vai passar. Hora certa. 9 horas e 18 minutos. Amém, meus irmãos. Amém. Essa é a caminhada de um homem e de uma mulher de Deus. Quando nós temos chamado, o chamado não vem de graça, o chamado não vem nos banquetes, o chamado não vem nas farturas. Somos lapidados pelas lutas e pelas batalhas. Queremos aqui mandar nossas considerações a muitas pessoas que têm nos contatado durante a semana e quando nós encontramos, sempre tem algo que o pessoal te escuta assim. E eu quero abrir aqui pela live do Bito que está fazendo aqui, o Gilmar Hortaça, paz do Senhor Jesus na escuta, peço oração. Jane Maria dos Santos, a grande irmã Jane, paz do Senhor, irmão Edinho, que honra, irmão, você está dentro dos nossos lares, com certeza. Sou muito feliz de Deus te encontrar e te abraçar. Muito obrigado, Senhor. É isso aí, por isso que eu falei do compromisso que nós temos aqui, né? Porque nós entramos nos ares de pessoas e Deus nos usa muitas vezes, até mesmo para entrar no coração e fazer transformação. Mas eu quero mandar um abraço para uns amigos e amigas que nos ouvem todo domingo, lá no açougue do Valmar, Mercado Valmar, em São Luís Gonzaga. Tem uns irmãos lá, muito queridos, tem amigos, o Éder, do seu Valdir, da Alda, trabalha lá, e todas as pessoas que trabalham lá, todo domingo está ligado o rádio lá. Então um abraço a vocês, Deus abençoe o domingo de vocês, abençoe a família de vocês, abençoe a semana, continuem servindo este povo aí com amor, produzindo um alimento que é vendido, mas eu sei que vocês produzem com amor. Isso tudo Deus enxerga, o trabalhador enxerga o pregador, enxerga o cantor, enxerga o profissional, enxerga o empresário, o desempregado. Deus enxerga como nós fizemos com excelência, e aquele povo faz lá com excelência. Então um abraço a todos vocês do açougue do Valmar, do Mercado Valmar. Quero mandar aqui um abraço também, vamos passar de carne para carne aqui para o Marquinho, que também tem um excelente açougue aqui em São Nicolau, Mercado Oliveira,
que me disse que vai estar escutando hoje lá na terra, na fazenda deles ali dos Oliveiras, aqui na saída para Santo Isidro. Um abraço, Marquinho, a professora Ana, sua esposa, sua família, seus filhos, que tivemos reunido ontem com o Bito, né, com o seu Pingo, com a dona Eloá, com a Carol, com o Quirino, com tantas pessoas, família, o Pileco, a Tânia, a parte familiar estava ali no aniversário da Sofia, da Vitória Sofia. Então, parabéns mais uma vez por toda essa família, esse aparato familiar, né, que estão comemorando já 9 anos dessa pequena criança, mas que canta muito. Hoje de noite ela vai estar na Assembleia de Deus aqui de São Nicolau. Vão lá visitar. Canta muito, muito, muito a Vitória Sofia. Tem um chamado tremendo. Quero mandar um abraço. Domingo passado nós estávamos só conectados pela missioneira, porque não conseguimos puxar para a Rádio Nova Canção e para a Rádio Sem Fronteiras. Mas o Dario Schmidt, o professor Vils, que nos encontramos, volto aqui novamente trazer um abraço a eles. O Kleber Ivar, que domingo passado também estava nos ouvindo, o vereador Kleber Ivar de São Gonzaga, o Ivo Nascimento, que nos ouve. Quero aqui mandar um abraço também ao pastor Juliano, aqui da Batista Nacional de São Nicolau, meu grande amigo, meu irmão, pastor que nos conduziu um bom tempo da nossa vida, nos cuidou, e eu sei que continua nos cuidando. Graças a Deus, ouvintes assim, talvez eu tenho junto, que hoje está titulado meu pastor, o pastor Luciano Panegali, mas passou, quem me batizou foi o pastor Giovanni Coraz, quem cuidou de mim foi o pastor Juliano, mas eu tenho o pastor Fabiano, o pastor André, meu pastor tanto, pastor Carlos, pastor Isaías, Jontas, mas tenho gente de pastor Amizade de Piauí a Poçadas, de Santana do Livramento a Santa Rosa, porque eu me conduzi minha vida com esses homens de Deus, pedindo que orassem por mim, porque a minha trajetória era pesada, era grande e continua sendo. Então eu sempre vou rogar por você, pequeno ou grande, olhem por mim nessa minha caminhada. Você que está lá no interior, na cidade, sempre lembrar, me coloca eu e minha família em oração, porque necessito disso, porque avanço para lugares aonde muitas vezes muitos não vão, e Deus tem me conduzido para levar uma palavra a alguém que necessita. O Jean do Costelão, lá em São Luís Gonzaga, nos ouve. O Edmar, nosso irmão da igreja também, da academia. O Eduardo Bordim, Adelaide, aqui em São Nicolau, nossos fiéis ouvintes. Meu sogro completa 90 anos, Bitos, quinta-feira, 90 anos. E nós estamos marcados já no Exército, lá em Santiago, onde ele vai estar visitando. 71 anos atrás, este homem serviu lá. E vai voltar na quinta-feira do aniversário dele. Isso é saúde que Deus dá, né? E ele lê sem óculos, dirige, renovou a carteira ano passado, é dádiva de Deus, e nós vamos estar promovendo esse encontro novamente com o Exército, onde ele serviu há 71 anos atrás. Tudo é de Deus. Eu te convido agora para nós escutarmos um louvor, preparar a nossa alma, nosso coração, nossa mente, para recebermos uma palavra. Esse louvor fala que é santo para sempre. Nós fizemos uma recomendação ao Senhor, que somente Ele é santo e que Ele está sobre as nossas vidas. E tem louvores que nós cantamos alegre, tem louvores que nós vemos mais na lentidão, mas tem louvores de adoração. E a gente sempre pede para Deus nos dar os louvores, para que esse louvor chegue ao céu, e depois do céu Ele lá retorne a palavra a nossos corações. Santo para sempre, Gabriel Guedes. Adore o Senhor. Cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e
9h29. Se existe alguém que pode ser santo, é Jesus Cristo. E Ele é santo para sempre. Os anjos cantam louvores. E quando nós cantamos louvores, entregamos nossa vida, por isso que é muito importante a inteligência espiritual da gente. A sensatez, a percepção do nosso louvor. Quando adoramos o Senhor, muitas vezes não precisamos nem pedir nada. Quando nós começamos a adorar, começamos a cantar louvores de adoração, o nosso coração vai entregando tudo ao Senhor, a nossa mente vai entregando ao Senhor, porque Ele fala que até mesmo em gemidos inexprimíveis Ele nos colhe a nossa oração. E o nosso sentimento também sobe ao céu quando nós estamos em adoração. Que você possa cada vez mais buscar adorar o Senhor em louvores, em oração. E quando você mesmo percebe todas as armadilhas, todas as trevas, tudo, as muralhas já quebraram, porque Ele já estava providenciando, porque Ele estava captando no teu coração as necessidades. Quero mandar um abraço, tem ouvintes aqui que hoje estão junto conosco aqui. Ulisses Bordim da Silveira, meu filho, minha nora Ana Bárbara, e o neto, meu neto Henrique Fernandes da Silveira. Hoje está recheado o negócio, Bito, viu? A família se levantou cedo, né, para ouvir. E aí vai para a parentela também, Mailuz, minha sobrinha, Silmar, e o Benício, outro pequeno também já mamando e escutando. São coisas de Deus. Há poucos dias atrás pregamos uma mensagem aqui sobre o Salmo 128, sobre produção que Deus faz sobre a nossa vida, a produção que Deus faz sobre a nossa vida, sobre família, sobre heranças de pais, filhos, netos, bisnetos. Ontem nós vimos no contexto, né, Bito? Seu Pinga dando lá com seus bisnetos, com seus netos, aquela criançada, muito lindo, né? Isso é tudo de Deus. O Matheus Bueno está trabalhando e nos escutando, nosso irmão Matheus Bueno lá em São Gonzaga, um abraço. A Ruth Portela está nos ouvindo, nossa irmã Ruth, Deus abençoe. A Isabela Alves lá da Vila Jauri, nossa irmã, nossa parente. Silveira também, Deus abençoe. A Cantalice Conceição, minha irmã Silveira também, olha, viu, Dudu, tem Silveira para tudo que é lado aqui. Pedro Klug e a irmã Ieda, eles nos ouvem também. Minha mãe deve estar me ouvindo também, nos ouvindo, toda a minha família, esses amigos de longe, de perto. É bom que Deus esteja provendo esta harmonia. Em Gênesis 37 fala da vida de José. Mas antes de eu entrar nessa palavra, eu quero lembrar vocês que estavam, domingo passado, nós estávamos fora da Nova Canção e da Sem Fronteira, que nós pregamos uma mensagem sobre Sansão, que Sansão tinha casado com uma mulher dos filisteus, e esse casamento era proibido pelos seus pais, mas Deus tinha um projeto sobre a vida de Sansão para entrar através desse casamento na seara dos filisteus. E o sogro de Sansão, quando Sansão estava longe na casa de seus pais trabalhando, deu a sua esposa para o seu melhor amigo. Quando ele volta bem faceiro com um cabrito, que era festa para assar, chega lá, sua esposa está com um amigo dele. Ele se indignou tanto, e embraveceu tanto com aquela injustiça que o seu sogro tinha feito, e foi e juntou 300 raposas e colocou fogo, juntou de 2 a 2, deu 150 pares e colocou um tição de fogo atado no rabo das raposas e largou na seara dos filisteus. O que é? Nas plantações dos filisteus, onde plantavam trigo, plantavam uva, plantavam oliveiras, e ali queimou toda a produção, que era a riqueza onde os filisteus se juntavam. A indignação do filisteu, de Sansão, fez com a derrota dos filisteus. Então o que a gente quis dizer nessa palavra de domingo passado, meu irmão, que muitas vezes nós temos chamado, nós estamos falando de chamado aqui, e nos acovardamos no nosso chamado. Muitas vezes nós somos sapateados pelo diabo e aceitamos isso. A Bíblia fala que nós devemos dar o nosso rosto para quem nos bate de um lado, mas a Bíblia fala muito bem que é para aqueles que são chamados por Deus. Pode ser o alcoólatra, o drogado, pode ser o cara que está lá na cadeia, mas que fez algum crime sem nem ter sã consciência do que estava fazendo. Mas existe gente provalicida, usado pelo demônio, que pisa em você, que te arrasta para tudo que é lado, e você não se anima a botar o teu chamado em prática. E você fica aí, muitas vezes, deixando que tudo aconteça, te roubam daqui, te fazem de lá,
te destroem daqui, tu constrói alguma coisa, igual Isaac, eles vão tapando tudo teus poços e você não pode, tem que tomar atitude muitas vezes, que Sansão tomou e foi lá e teve um bom planejamento, sabedoria, e pegou num nada de raposas e queimou toda a seara dos filisteus. Então, muitas vezes nós temos chamado e temos que colocar nosso chamado em prática. Temos que saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E aquilo que não é de Deus, nós temos que sim combater e temos que sim avançar para poder que este reino siga em frente, para que o cristianismo siga em frente. E nós vamos dar uma sequência nisso, lendo o livro de José, que foi um homem que também, se José falhasse, talvez nós não tivéssemos todo esse câmbio da velha geração para essa geração atual. Em Gênesis 37 fala o seguinte: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse mancebo, esse filho, esse menino, com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José, Jacó amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborrecendo, não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. O que essa história traz? De um escolhido, daquilo que Gerson Rufino cantou aqui. Nós temos escolhas por Deus, a nossa vida e projetos. Eu falava ontem sobre a vida da Sofia, da neta do Bito, da Vitória. Tem um chamado tremendo por Deus. E eu falava que se o Quirino e a Carol não cuidar desse chamado, Deus vai cobrar muito deles. E a família não cuidar desse chamado, de não zelar e não proteger a Vitória Sofia até ela chegar lá. Mas aqui existe uma família com essa sabedoria. E eu ministrava isso, tive a oportunidade de ministrar para seus bisavós, seus avós, né? Um abraço para a Ivonete, um abraço para o Fabiano, Ivonete é avó também. Um abraço para a esposa do Bito, para a Márcia, minha vizinha. Mas essa ministração sobre a vida de Sofia está aqui pronta, mas sobre a vida de José não. A vida de José, seus irmãos tinham ciúme. Jacó tinha 4 mães dos seus filhos, 4 mães, e o ventre de Raquel nasceu José e Benjamim, que era Benoni o nome. E Benjamim, no parto de Benjamim, Raquel morre, ficando José, pelo que eu li, com 10 anos de idade. Então é uma criança que ficou sem mãe. E todos nós sabemos, e qualquer ser humano sabe, que a mãe, ela é muito mais importante em determinados fatores que o pai na vida de um filho. Porque é a mãe que gera 9 meses, porque é a mãe que dá à luz, sofre o parto por cesariana ou por parto normal, que amamenta, que cuida, que troca, que mede febre, que alimenta. O pai faz isso só quando a mãe não está, só no extremo, porque senão nós fugimos. Como pai, nós fugimos para cá, fugimos para lá, e é muito difícil, só se tiver um chamado muito grande que nós temos que cumprir. A mãe está trabalhando, a mãe não está ausente, mas na maioria das vezes é a mãe. E o amor afetivo da mãe, ela é tremendo, porque ali os filhos se identificam com a mãe. E esse menino perdeu a mãe aos 10 anos, e ainda ele tinha que competir com o pai, com mais 4 gerações de irmãos, que eram os irmãos mais velhos. E esse menino sofre muito. Os seus irmãos o ignoravam, os seus irmãos retalhavam, os seus irmãos colocavam ele sempre para o lado. Seus irmãos não queriam contato com ele. Seus irmãos tratavam mal, não recebiam nada de bem e não davam nada de bem, porque José tentava se aproximar e não tinha. Então esse menino, fala a Bíblia, que esses relatos que eu li aqui, que esse pessoal tinha raiva dele, seus irmãos tinham raiva.
E tanto é a raiva que aos 17 anos, eles os venderam, jogaram numa cova, iam projetar de matar ele, jogaram numa cova, depois venderam para a escravidão. Se você acha que tua família às vezes está meio arrebentada, pensa no sofrimento desse jovem, que foi jogado na cova e vendido como escravo, por sua própria família, por seus próprios irmãos. E ele ficou tão novo, sem mãe, e logo ficou sem pai aos 17 anos. E passou as calamidades da escravidão, de apanhar, de trabalhar, de passar fome, passar frio. Um grande homem do exército recolheu ele, colocou na sua casa. Ele fez toda a ordenança, era muito sábio José, e ainda foi tentado pela mulher deste comandante. Teve que sair de um lugar onde estava confortável, porque a mulher o tentava, e ficou as culpas nele, e ele não cedeu ao pecado, não cedeu à carne, e saiu dali, foi preso, viveu nas cadeias, nas calamidades da prisão, mas o Senhor Jesus nunca o abandonou. O Espírito Santo, Deus nunca o abandonou. Na prisão lá, Deus usou todas as ferramentas e revelou sonhos a José, contou aos carcereiros que andavam com ele. Eles subiram ao rei Faraó, e lá Faraó estava com problemas tremendos de sonho. Contaram sobre a vida de José. José foi lá e revelou o sonho de Faraó, e esse menino acabou sendo a governador. Um chamado de Deus para quebrar os paradigmas. O que eu quero te dizer, Deus quer te dizer através desta hora que estamos aqui, é que os grandes chamados, eles estão com um grande desafio. E o Senhor Jesus Cristo era um Jesus não somente de restituição, mas Jesus compensa tudo aquilo que nós perdemos. Então, desde os 10 anos sem mãe, a partir dos 17 anos, quando foi jogado à cova e preso, sem o pai, escravidão, cadeia, fome, açoites, perseguição, abandonado pela família, sem um familiar de sangue por perto. O que é o relato que nós temos aqui? As pessoas muitas vezes querem negligenciar o seu passado em termos de, porque eu prefiro ir para o crime, eu prefiro fazer a desordem ou os erros, porque eu não tive mãe, porque eu não tive pai. Eu preciso fazer a rebelia do mundo, me credenciar às facções, viver uma vida no perigo, na droga, no álcool, no improviso do mundo, porque o meu passado é terrível, terrível, terrível. Eu sou o cara que mais, a mulher, o homem que mais sofreu. Então onde é que se viu? Que Deus é esse? Que Deus é esse que me faz uma tragédia dessa comigo? Como é que eu me crio dessa forma? Cara, tu me fala de Deus, Edinho. Tu não sabe do meu passado. Ô Bito, tu não sabe do meu passado, homem, que eu vivi. Deus não existe. Isso é o discurso dos fracassados. Os discursos daqueles que não querem encontrar a verdade, não querem ali se agarrar com aquilo que Deus tem. Um passado, meu irmão, para aqueles que esperam em Cristo, sem que tu vem sendo lapidado. Tudo aquilo que o mundo não te deu, Jesus te dá. Tudo aquilo que te falta, Jesus te cobre. As coisas que nós passamos, Ele sempre estava lá nos olhando. Mas somente os chamados por Deus que têm um passado assim. E aqui eu tenho uma filosofia que eu uso, que é: muitos dos que são criados em banquetes, nas farturas, e são, na forma, não passaram um sofrimento, quase sempre são menos usados que aqueles que realmente foram para os desertos, para as cadeias, para as prisões, ignorados por famílias, sobreviveram. Quantas histórias bíblicas! E nós vamos relatar várias histórias bíblicas de homens e mulheres que fizeram a diferença na sua geração. Porque Deus está trazendo a este programa de rádio, estas rádios, a você ouvinte, um fator novo talvez na vida de toda a região. Que Deus quer levantar a geração que não se vende. Deus quer levantar a geração que não se corrompe. Deus quer levantar a geração que não sente o peso do passado, mas que encontra no passado as forças para seguir o presente e preservar o futuro de geração. Que Deus quer fazer talvez através do Henrique, do Benício, se os pais forem sábios, como os pais da Vitória Sofia estão sendo,
de encaminhar seus filhos para dentro de uma igreja, ser pastoreado, ministrado, e ver qual é o poder que Deus está derramando ali, qual é o chamado, se é de governador, se é de guerreiro, que tem estratégia igual Sansão, que pega todas as raposas e coloca fogo na seara daqueles malvados filisteus que venderam sua mulher, que entregaram sua esposa, o amor da sua vida para seu companheiro, pelas injustiças do mundo. Aonde existe um homem, uma mulher, um jovem que queira ser a diferença para as injustiças do mundo? Ou vamos ter só todos concordinos, dizendo aquela passagem que todo mundo se apega, obedecei às leis dos homens, obedecei às leis dos homens. Evidente que isso é bíblico, mas olhe quem é o homem que está fazendo as leis hoje. Olhem quem é os deputados que estão fazendo as leis, aqueles que guardam dinheiro na meia, na cueca, aqueles que empregam os seus familiares, aqueles que se vendem para as empresas. Qual que é o senador que está fazendo isso? Aquele que foge da vida, que tem que legislar sobre segurança, saúde pública, educação, agricultura, futuro, emprego. Qual é os homens que você quer obedecer? Por que você não coloca fogo na seara dos filisteus? Se muitos dos homens que Deus manda obedecer, eles nem mesmo conhecem a Deus, e nem mesmo eles obedecem a Deus, ou se conhecem, não obedecem a Deus. Agora José, ele teve passado, mas teve posicionamento de não sair da presença de Deus. Muitos na primeira luta, no primeiro deserto, já fogem e saem, correm para longe, porque não esperam em Cristo e fazem das suas vidas uma mediocridade. E quando você é cristão, você não pode fazer da sua vida uma mediocridade. Você não pode entregar uma dádiva de Deus, que Deus te deu um fôlego de vida, 2 braços e 2 pernas, que a maioria que me ouve hoje, 2 olhos, 2 ouvidos, e dizer que você tem uma vida medíocre, que nada pode, que nada está, porque você está na prova, porque Deus está... Não. Deus levantou um jovem, uma criança de 10 anos sem mãe, um jovem vendido pelos seus irmãos aos 17 anos, e colocou como governador do Egito aos 30 anos, e você não consegue perseverar e mudar os patamares da tua cidade, do teu município, do teu estado, da nação brasileira, com ações cristãs, com ações de coragem. Ações cristãs não significa de andarmos apanhando, andarmos sendo chicoteados pelo inimigo, pelos adversários malignos. Seja chicoteado por uma criança, seja chicoteado por um alcoólatra, seja chicoteado por um ladrão que roubou insanamente para levar comida a seu filho, a sua esposa, que pecou como você peca, mas não foi de má intenção. Mas não seja chicoteado e arrastado pelo inimigo. Se levante, lute. Qual é teu chamado? Para fazer a diferença dentro de um evangelho que não é de escravidão. Dentro do evangelho que hoje você tem acesso ao Facebook, ao YouTube, às rádios, à televisão, as igrejas estão semeadas nesse Brasil, e o efeito está onde neste Brasil? Cada vez mais corrupto, porque as igrejas não se posicionam, não se levantam para combater o maligno que está entrando por dentro, e não se animamos dizer que isso chega, que isso para, que existe um povo igual ao Rio de Janeiro, que precisa de ser liberto das escravidões dos malfeitores. De 7 governadores do Rio de Janeiro, 6 foram presos, e nós temos que obedecer a lei deles. Existe uma COP30 acontecendo no Pará, onde danificaram toda a parte ambiental, começando aqui em São Nicolau e parando em Brasília, passando por São Luís Gonzaga. Um descaso com nascentes de rio, um descaso com árvores. E quem se levanta até hoje não viu a voz, a não ser quando eu estava aqui em São Nicolau falando sobre a parte ambiental. Todos nós concordimos ao mal que o Henrique, os filhos do Henrique, do Benício, vão passar dificuldades se não derem um cabo final a esse desmatamento, a essa parte ambiental. A riqueza não é tudo. Quando você for para o céu ou para o inferno, você não vai levar um grão de nada, e nem uma corrente de ouro, nem um brinco de ouro, nada você leva, somente tua alma. E quem são os homens, quem são os chamados para fazer a diferença no mundo corrupto, onde a fome, onde o desemprego, onde a desigualdade em todas as áreas da nossa vida chega, e nós somos retirados igual José? É preciso sim levantar José, os Sansão, os Davi, os Moisés,
Porque Deus te deu um passado. Nesse passado, chamado para você fazer o presente a diferença, meu irmão. Então, são gerações que se levantam na presença de Deus e não cedem ao pecado, à carne, e fazem a diferença. Adorar o Senhor, se colocar na presença, vai te dar toda a visão de quem é quem nesse mundo. Você não pode andar na escravidão do maligno. Você pode andar muitas vezes na escravidão daquilo que você produziu, dos teus erros do passado. Mas você não pode andar dando amém às trevas, aplaudindo as trevas. Você precisa se levantar. Coloque fogo na seara dos filisteus. Se transforme governador do Egito. Se não fosse a passagem de José, meu irmão e minha irmã, Deus sabia da escolha deste menino, que ia aguentar o tranco, ia trazer fartura em tempos de fome do Egito, para que eu e você estivesse aqui hoje. José teve um papel importante, como assim Billy Graham teve no evangelismo, como assim teve Martim Lutero, como tantos homens que vêm se preparando para as coisas e fazendo a diferença. É preciso sim você assimilar que você tem um chamado e que tudo que aconteceu até o dia de hoje foi contribuição para que desabroche em você um homem e uma mulher com vontade de evangelizar, de ver o bem das pessoas, a fartura na mesa de todos, a saúde na mesa de todos, a educação na mesa de todos, as coisas bem, a felicidade, o lazer, tudo posso naquele que me fortalece. Tome esta farda esta manhã, tome esse capacete, tome essas armas espirituais e não fique mais se negligenciando do combate, se retirando do combate, e venha para fazer a diferença dentro daquilo que Jesus Cristo te chamou. Somos adorador. Deixa Deus conduzir tua vida, deixa Deus revelar para ti o que Ele tem, e somente Ele vai revelar, como canta Eliane Fernandes: quando a minha alma ela precisa do Senhor, somente existe um que pode nos dar total entendimento, o Espírito Santo. E quando a minha alma está com sede, quando a minha alma está com vontade, Ele fala comigo, e aí eu estou sedento. A tua alma necessita de adorar, de buscar o Senhor e de vencer. Acaba com o papel hoje que está escrito que você é perdedor ou derrotado até o dia de hoje. Venha para viver o que Deus tem agora. Cristãos fortes, sábios, com discernimento, com unção, com poder do céu para fazer a diferença. José, Sansão, Moisés, Davi, Bito, Gerson, Antônio, João, Pedro, Maria, Luzia, Ana, quem for você onde está me ouvindo, é hora de sermos a diferença da nossa geração. Adore o Senhor, que o Senhor vai falar contigo cada vez mais quando você entra em adoração. Aleluia, glória a Deus. Eu vim para te adorar, Senhor. Eu nasci para te adorar, Senhor. Recebe a minha adoração dessa noite, como cheiro suave ao Senhor. Quero te adorar, levando cativo alma, corpo e pensamento. Quero me prostrar diante de ti nesse momento, esquecer o mundo e seu amor. Quero me entregar sem me preocupar com o que possa acontecer, sem ser egoísta e só pensar em receber, ser um verdadeiro adorador. Quero te adorar e dizer pro mundo que tu és o meu tesouro, que és para mim bem mais que
que a prata, bem mais que o ouro. Por favor, aceita o meu louvor. A minha alma se aquece, de ti me aproximando. O meu espírito cresce, te adorando, te adorando. A minha alma se aquece, de ti me aproximando. O meu espírito cresce, te adorando, te adorando. São os adoradores que vieram para adorar Ele. Levanta a tua mão pro alto e adora Jesus, adora Jesus. Abaixo é descer. Quero te adorar e ofertar meu corpo como holocausto vivo. Entoar um cântico, um louvor mais expressivo. No altar rasgar meu coração. Quero te adorar numa atitude de profunda alegria, como se não fosse existir nem mais um dia. Me abandonar em tuas mãos. Quero te abraçar e gritar bem alto que eu te amo, meu Senhor. Quero ser pra sempre um verdadeiro adorador, te louvar de todo o coração. A minha alma se aquece, de ti me aproximando. O meu espírito cresce, te adorando, te adorando. A minha alma se aquece, de ti me aproximando. O meu espírito cresce, te adorando. Amém, meus irmãos, amém. A minha alma se aquece, o meu espírito cresce te adorando. Entenda esse processo e vamos em frente. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, amado Pai, aqui oramos por todos os teus filhos, apresentando a vida de cada um. Oramos pelas famílias que aqui pediram oração e por cada um. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa aquecer a alma dos teus filhos e eles possam se encorajar e saber dos seus chamados e seguirmos em frente. Dá, Senhor, todo, Senhor, aquela consciência que eles precisam para dizer: você é um chamado, meu filho, minha filha. Não se entristeça, não pare, porque eu sou contigo. Fala isso no coração dos teus filhos, no âmago do coração, que eu sei, Senhor, que aí, Senhor, tudo vai acontecer. Espírito Santo de Deus, obrigado por este programa. Obrigado pela vida do Bito, do Gerson, obrigado pela vida do seu Antônio, Senhor. Quero mandar aqui um abraço para o João Paulo e família lá em Santo Antônio das Missões, para o nosso irmão amigo Adilson, lá em Roca Salles e sua família, para o irmão Jorge Matos, aqui em São Luís Gonzaga. E o Marquinho e a Ana já estão assando a carne ali na chácara. Deus abençoe a todos vocês, um ótimo restante de domingo. Siga isso que Deus aqui você recebeu de Deus e você vai ver a diferença na geração que vem. Seja um José, um Sansão, um Moisés, uma Ruth, uma Noemi, porque Deus quer te fazer você a diferença nessa geração. Um grande abraço e um bom domingo a todos. Paz do Senhor. 98.7 Nova Canção FM de São Nicolau.